Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar então agora a nossa aula de regra de três composta. Se você entendeu bem, se você ficou com os conceitos bem solidificados lá da regra de três simples, vai ser muito simples da gente entender a regra de três composta. O que muda de uma para outra? Basicamente é só a quantidade de grandezas. Se você reparou, se você lembra da última aula, regra de três simples, ela possui duas grandezas. Agora, para a regra de três ser composta, ela vai ter de 3 para cima, ou seja, mais do que duas grandezas, regra de 3 composta. Até duas grandezas, regra de 3 simples. Tudo bem? Então é o seguinte, vamos dar uma lida aqui. Está dizendo assim, ó, é uma regra de 3 utilizada para resolver problemas matemáticos que envolvam 3 ou mais grandezas, tá? Então é importante isso daqui, ó, 3 ou mais grandezas. Nós já sabemos aqui o que são grandezas, né? Então fica bem mais simples. Assim como na regra de três simples, as grandezas podem ser diretamente ou inversamente proporcionais. Então aqui não mudou nada, o que está mudando? A quantidade de grandezas, beleza? Então a gente já vai direto para a prática aqui, já para o primeiro exemplo. O que eu quero que vocês entendam, o que você precisa absorver da aula de hoje é sim como que eu resolvo um problema que envolva regra de três composta. Aí sim é totalmente diferente da regra de três simples, mas também é bem tranquilo. Olha aqui essa questão aí da VUNESP. Está dizendo o seguinte: o prédio da administração será pintado. Se 20 pintores trabalhando 6 horas por dia pintam o prédio em 4 dias, 6 pintores trabalhando 8 horas por dia pintarão o prédio em... Primeira coisa aqui, para identificar se a regra de 3 ela é simples ou composta, eu tenho que identificar as suas grandezas. Então eu tenho aqui a primeira grandeza, ó, número de pintores, tá? Então, número de pintores é a nossa primeira grandeza. A nossa outra grandeza está aqui, ó, número de horas, né? Seria o tempo. Então temos duas grandezas até agora, mas temos também aqui o número de dias. Opa, então eu tenho número de pintores, número de horas e número de dias. Eu tenho, nesse caso aí, 3 grandezas. E se eu tenho 3 grandezas, eu estou trabalhando com uma regra de 3 composta, beleza? Vamos continuar a leitura. Então o esquema vai ser esse aqui. Eu vou separar aqui as grandezas, ó. Eu vou botar aqui um Pzinho, tá? De pintores. Vou colocar também aqui um H referente a horas e vou colocar aqui um D referente a dias. Então eu já coloquei aqui, ó, pintores, né, número de pintores, número de horas e número de dias. E aqui embaixo eu vou preencher de acordo com a minha leitura, tá? Na ordem da leitura. Como assim? Olha aqui, ó, se 20 pintores, opa, então eu já coloco 20 aqui embaixo do P. Trabalhando 6 horas por dia, então aqui eu coloco 6. Pintam o prédio em 4 dias, logo aqui eu vou colocar o 4. 6 pintores, opa, pintores, então tem aqui, ó, 6. Trabalhando 8 horas por dia, então aqui eu vou colocar 8. Pintarão o prédio em... Então as respostas estão todas em dias, né? Nós queremos saber a quantidade de dias. Beleza, eu já armei aí o primeiro passo da minha regra de 3 composta. Agora eu preciso saber se elas são, se essas grandezas aí, né, número de pintores, número de horas e número de dias, são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Eu vou fazer a comparação sempre de duas em duas. Para quê? Para ficar semelhante à regra de 3 simples. Tá legal? Então é o seguinte, ó, eu vou começar essa comparação sempre por onde está a incógnita. Tá vendo que a incógnita, né, o X, ele tá aqui na grandeza número de dias? Então eu vou colocar aqui uma setinha para cima. Isso daí é por convenção, tá? Se você quisesse colocar uma setinha para baixo também sem problemas. E eu vou meio que excluir, pelo menos na minha mente, né, uma das grandezas, ó, vou excluir a grandeza número de pintores e vou comparar apenas essas duas aqui, ó. Número de dias e número de horas, tá? Vamos pensar só nelas. E pensa o seguinte, olha, se eu tenho mais dias para concluir determinada tarefa, eu posso trabalhar mais horas por dia ou menos horas por dia. Então você vai pensar o seguinte, olha, se eu posso trabalhar durante mais dias para fazer uma mesma tarefa, por dia eu posso trabalhar menos horas, beleza? Então essas duas grandezas aqui, número de dias e número de horas, são grandezas inversamente proporcionais. Foi? Então é isso. Agora eu vou continuar comparando aqui aquela que tem a minha incógnita com aquela que eu ainda não comparei, tá? Então eu vou comparar essas duas aqui, número de dias e quantidade de pintores, né? O número de pintores. Vou excluir da minha mente a quantidade de horas. Eu vou pensar o seguinte, se eu tenho mais dias para trabalhar, eu posso ter mais ou menos pintores.
Olha, se eu vou realizar a mesma tarefa e o meu prazo alongou, eu posso me dar o luxo de ter menos pintores, menos trabalhadores, né? Então aqui, ó, setinha para baixo. A dificuldade, muitas vezes, de uma questão de regra de 3, seja ela simples ou composta, é você saber se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então isso tem que estar muito fixo aí na mente de vocês. E as dúvidas vocês vão deixar aqui nos comentários para eu tentar uma outra maneira de te explicar essa mesma coisa. Tá legal, galera? E agora que vem uma parte bem interessante. Tá vendo que eu tenho aqui, ó, seta para cima e duas setinhas para baixo? Eu vou reescrever tudo isso daqui, não que seja preciso. Depois que você tiver uma prática maior, né, uma prática um pouquinho melhor, você vai ver que dá para pular esse passo que eu vou colocar agora. Mas isso daí a gente só vai ver na aula de exercício, que vai ser a nossa próxima aula. É o seguinte, eu vou reescrever tudo isso daqui colocando todas as setas na mesma direção, ou todas elas para cima ou todas elas para baixo, não tem problema. Eu só preciso que todas elas estejam na mesma direção e sentido. Então olha para cá como é que vai ficar. Se eu já estou vendo que tem duas para baixo aqui, a maioria, né, eu vou colocar tudo para baixo, ó. Então eu vou continuar deixando o 20 em cima e o 6 embaixo. Desse lado aqui eu continuo deixando o 6 em cima e o 8 embaixo. E desse lado aqui agora eu tenho que inverter. Se eu vou botar a setinha para baixo, o x vai lá para cima e o 4 vem para baixo, ó. X sobre 4. Beleza? Agora, se você fosse avaliar novamente, né, o que não é o caso, porque você já sabe que todas elas vão estar na mesma direção, você sabe que todas as setas aqui estariam para baixo. Estar para baixo ou estar para cima não tem problema, contando que todas estejam na mesma direção e sentido. Beleza? Então, uma vez feito isto, que é o passo que eu falei para vocês, que a gente pode até pular ele depois de uma determinada prática, a gente vai fazer o seguinte, vai pegar aquela coluna que contém o x, tá? Essa daqui, e vai escrever ela como fração, ou seja, x sobre 4. Tá legal? Feito isso, a coluna que tem o x eu escrevi como fração. Coloca um sinalzinho de igual aqui e as outras duas colunas você também vai escrever em forma de fração, só que as frações elas vão ser multiplicadas. Olha aqui, ó, 20 sobre 6, tá aqui, 20 sobre 6 vezes 6 sobre 8. Eu só preciso agora resolver essa equação. Tudo bem, pessoal? Então tem que ficar muito claro. Montou a regra de 3, avaliou se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Se tiver que arrumar, arruma aqui na linha de baixo, tá? Coloquei todas as setas para a mesma direção e sentido. E depois de feito isso, vai na coluna que tem o x da questão, escreve como fração. Coloca um sinal de igual, as outras duas nesse caso, né? Poderiam ser as outras 3, as outras 5, as outras 10, você vai escrever também todas elas como fração, só que vai multiplicar elas. Uma vez feito isso, eu posso simplificar, se eu puder, né? Nesse caso, eu sei que eu posso simplificar. Aqui, ó, eu posso cortar esse 6 daqui de cima com o 6 daqui de baixo. O que eu posso fazer também é, sei lá, eu vou simplificar aqui o 20 e o 8. Ambos são divisíveis por 4. Quando eu dividir o 20 por 4, eu vou ter aqui 5. E quando eu dividir o 8 por 4, eu vou ter aqui 2. Tudo bem? Então, eu vou reescrever o que sobrou aqui em cima. Ó. Do lado esquerdo da igualdade ficou o x sobre 4. Cada um tem uma maneira diferente de simplificar, tá? Se você quiser continuar simplificando, por exemplo, esse 4 com esse 2, sem problema algum. Eu estou indo devagar aqui para ser mais didático. E aqui em cima ficou 5 vezes 1, né? Porque quando eu cortei o 6, fica 1 aqui. Então, eu vou aproveitar somente o 5 que está lá, ó. Embaixo do 5 ficou quem? Olha, se eu cortei o 6, ficou 1, então sobrou só o 2. Então eu tenho isso daqui, esse meu esqueminha. Agora eu tenho uma proporção. Se eu tenho uma proporção, eu multiplico o cruzado. X vezes 2 vai dar 2x, enquanto 4 vezes 5 vai dar 20. Logo eu quero saber o valor do x, o 2 que está multiplicando, ele desce dividindo. Então eu tenho que x é igual a 20 dividido por 2, x é igual a 10. Na verdade, 10 dias, né? Já que está na coluna de dias. Então, nós achamos o gabarito dessa questão de hoje. X igual a 10 fica sendo a letra D. Tudo bem, pessoal? Então, isso daí é o modelo clássico, o modelo mais formal da gente resolver uma questão que envolva a regra de 3 composta. Beleza? Agora tem um macetezinho aí também, para você não ter que avaliar mais se as setas são para cima, seta para baixo, se são inversamente proporcionais, se são diretamente proporcionais. Vamos resolver essa mesma questão agora com esse macete. Pessoal, o tal macete é o seguinte, ó, você vai dividir, você vai separar, né, toda a regra de 3 composta, você tem duas partes.
uma parte que a gente chama de processo e a outra parte que a gente chama de produto. O que vem a ser o produto? Olha, é o que esse contexto aí está dizendo que vai ficar pronto. Então, nesse caso, você percebe, ó, eu tenho um prédio que vai ser pintado, eu tenho 20 pintores trabalhando horas por dia, pintando durante tantos dias, aí depois eu tenho a mesma situação, só que com um número diferente agora de pintores, com um número diferente de horas, e quer saber em quantos dias, né, esse prédio vai ser pintado. Então você percebe o seguinte, ó, qual é o produto desse meu problema? O produto desse meu problema é pintar um prédio. E qual é o processo? Quantidade de pintores, quantidade de horas por dia e quantidade de dias que eles vão trabalhar. Então eu tenho processo e produto. Vou até escrever aqui, ó, processo e produto. E aqui embaixo de processo eu vou colocar quem faz parte do processo. Ó, quem faz parte do processo é o P, que é a quantidade de pintores. Quem faz parte do processo também é o H, que é a quantidade de horas, e também o D, que é a quantidade de dias. E quem faz parte do produto é o prédio que vai ser pintado, tá? Eu vou colocar aqui pintura, vou botar só PIN, tá? De pintura. Então entende isso, beleza? Então aqui eu tenho o meu processo e aqui eu tenho o meu produto. E agora não vai mudar nada. Eu vou reescrever aqui os dados aqui embaixo que estão acontecendo. Olha só, na leitura lá, 20 pintores trabalhando 6 horas por dia, pintam o prédio em 4 dias. Só que pintam o quê? Um prédio, né? Ele não fala os prédios, ele não diz uma quantidade superior de um, então aí eles pintam um prédio, tudo bem? Continuando a leitura, 6 pintores, 6 pintores, trabalhando 8 horas por dia, pintarão o prédio, ou seja, pintarão um prédio, né, que é o mesmo prédio, em quantos dias? Beleza? Vê que não mudou grandes coisas em relação à explicação anterior. Só mudou que agora eu tenho uma colunazinha aqui a mais. E eu vou fazer o seguinte agora. Preste atenção nesse esquema que você nunca mais vai errar uma questão de regra de 3 composta. Olha aqui, ó. Estou traçando uma linha aqui. Ah, para que é isso? Calma que você já vai saber. E vou traçar uma outra linha, né, um outro xizinho aqui embaixo, ó, dessa forma aqui. A princípio parece que dá mais trabalho, gente, mas não dá não. Vai ficar bem mais simples agora. Tá vendo? Coloquei um aqui de branco e um de vermelho. E o que eu vou fazer para resolver esse tipo de questão? Eu vou pegar todos os elementos da linha branca e vou multiplicá-los. Então vai ficar, ó, 20 vezes 6 vezes 4 vezes 1, tá? Por mais que lá em cima também é 1, né? Nesse caso aqui são iguais, esse 1 que eu estou multiplicando é esse aqui de baixo. Então eu estou seguindo a linha branca. E agora eu vou igualar a multiplicação dos elementos da linha vermelha. Então vai ficar 6 vezes 8 vezes x vezes 1 também. Tá legal, galera? Então isso daqui é coincidência. Em cima ser 1, embaixo também ser 1, que aqui é a minha coluna do produto, tá? Que é o prédio que está sendo pintado. E agora eu resolvo essa equação aqui. Para resolver essa equação é muito simples, você pode ir simplificando, ou se não tiver facilidade, não tem problema. Multiplica tudo isso daqui, multiplica todo o lado direito também, e depois passa outro número lá para baixo dividindo, você vai achar a resposta. Mas vamos simplificar que é um pouquinho melhor, porque eu já estou vendo aqui, ó, 6 de um lado vai embora com 6 do outro. Que mais eu posso simplificar? Esse 4 e esse 8, eu posso dividir os dois lados aqui por 4. Quando eu divido esse lado por 4, aqui vai dar 1, né? Eu não preciso nem colocar. E quando eu divido esse lado aqui por 4, aqui vai dar 2. Então, o que eu tenho? Ó? 20 vezes 1, dá 20. Vai ser igual a 2 vezes x vezes 1, 2x. E agora, se eu quero saber o valor do x, o 2 desce dividindo, eu tenho que x é igual a 20 dividido por 2, e nós já sabíamos que x é igual a 10. Percebeu que esse macetezinho aí, por que eu chamo de macete? Porque você não vai precisar, em nenhuma hipótese, saber se a regra de 3 ela é diretamente ou inversamente proporcional. Você não vai perder aquele tempo colocando as setinhas para baixo, setinhas para cima. Tudo bem, pessoal? Então aqui, ó, já sabíamos, né? Letra D é o nosso gabarito. Vamos fazer o nosso segundo exemplo de hoje, né? Segundo e último, depois nós vamos lá para a aula de exercício e vamos fazer de novo pelas duas maneiras distintas, tá? Pela maneira clássica e pela maneira maceteada, e aí sim você vai saber qual linha de raciocínio que você vai seguir. Vamos para a próxima. Iniciando a leitura, nós temos o seguinte, ó. Numa gráfica existem 3 impressoras offset que funcionam sem parar, que tem um Rzinho, né? Sem parar, 10 horas por dia, durante 4 dias, imprimindo 240 mil folhas. Tendo-se quebrado uma das impressoras e necessitando-se imprimir em 6 dias 480 mil folhas, quantas horas por dia deverão funcionar ininterruptamente as duas máquinas
restantes. Galera, vamos lá. Aí eu tenho uma regra de 3 composta, porque você já está percebendo que eu tenho mais do que 2 grandezas. Eu tenho a grandeza, ó, número de impressoras, que eu já vou chamar de I. Eu tenho a grandeza horas, né? Horas por dia, então eu vou chamar de H. Eu tenho a grandeza número de dias, que eu vou chamar de D. E tem a grandeza número de folhas, que eu vou chamar de F. Percebeu? Na questão anterior, no exemplo anterior, eu tinha até aqui, né? Eu tinha 3 grandezas. Agora eu tenho 4. Vamos lá, então, vamos preencher aqui os valores aqui embaixo, tá? Na ordem da leitura, ó. 3 impressoras, coloquei 3 aqui. 10 horas por dia, então aqui eu tenho 10. 4 dias, então aqui eu tenho 4. 240 mil folhas. 240 mil folhas. Vou para a linha de baixo, mantendo aqui a minha leitura. Tendo se quebrado uma das impressoras, ora, se eu tinha 3, quebrou uma, eu tenho agora 2. E necessitando se imprimir em 6 dias, ó, cuidado para você não vir aqui, né, na ordem da leitura e colocar o 6 aqui. Nesse caso, vai estar embaixo da coluna de dias. Então tá aqui, ó, 6, 480 mil folhas, então aqui é 480 mil folhas. E aqui quer saber a quantidade de horas, né, por dia que cada uma aí vai trabalhar. Pronto, montado esse esquema aí, vamos lá para tradicional, né? Eu vou pegar a coluna que tem o X, vou colocar uma setinha para cima e vou comparar aqui as grandezas de 2 em 2. Vou comparar, ó, horas por dia e número de impressoras. Se eu tiver mais horas por dia para trabalhar, eu posso ter menos impressoras, beleza? Partindo do princípio que a gente vai fazer o mesmo trabalho. Então agora eu vou comparar horas por dia e quantidade de dias. Se eu tiver mais horas por dia para trabalhar, eu posso ter menos dias trabalhados. Foi? E agora, horas por dia e a quantidade de folhas. Se eu for trabalhar mais horas num dia, eu vou imprimir, né, mais folhas. Então aqui setinha para cima. Vou fazer novamente aqui embaixo, escrever tudo isso daqui, só que colocando todas as grandezas com a seta apontando para o mesmo lugar, na mesma direção e sentido. Vou colocar aqui agora tudo para cima, já que na questão anterior, no exemplo anterior, nós colocamos tudo para baixo. Para colocar tudo para cima, o 2 vai para cima e o 3 para baixo. Então, ó, 2 e aqui é o 3. Aqui, ó, se eu quero colocar tudo para cima e aqui já está para cima, eu mantenho o 10 e o X. Aqui eu inverto, né? 6 e o 4, e aqui eu mantenho 240 mil, embaixo 480 mil. Todas as setas com a mesma direção e sentido, pego aquela coluna que contém o X e escrevo como fração. Eu vou ficar com ela aqui em cima, ó. 10 sobre X vai ser igual, aí tanto faz a ordem que eu vou colocar ali, tá? 2 sobre 3, que multiplica 6 sobre 4, que multiplica 240 mil sobre 480 mil. E vamos começar as nossas simplificações aí. Essa daqui é bem simples, ó. Eu tenho 240 mil em cima, 480 mil embaixo, eu divido por 240 mil tanto em cima quanto embaixo. Você vai perceber que vai dar 1 lá em cima e 2 aqui embaixo, tá? Você percebe que 240 mil é metade de 480 mil, então dá 1 sobre 2. O que mais eu posso simplificar aqui, ó? Eu vou simplificar, percebe o seguinte, ó, 2 vezes 6 dá 12 e 3 vezes 4 também dá 12. Então eu posso simplificar esses dois aqui de cima com esses dois aqui embaixo. Olha o que sobrou, o 10 sobre x, que é igual a 1 sobre 2. Tem uma proporção bem simples, multiplicando cruzado eu tenho x vezes 1, que vai dar x, vai ser igual a 10 vezes 2, que dá 20. Então, já achei que x é igual a 20, ou seja, as impressoras devem funcionar 20 horas por dia. Tudo bem, pessoal? Então, como eu havia dito, agora nós vamos fazer daquela forma maceteada e vamos ver se vai ficar mais simples. Olha só, então, mais uma vez, vamos separar aqui o processo do produto, tá? Então, desse lado aqui eu vou colocar processo, daqui eu vou colocar o produto. Quem é o produto aqui? Quer dizer, quem é o processo? O processo são as impressoras trabalhando durante horas por dia, durante alguns dias, e agora eu tenho o produto. O que elas produzem? Elas produzem a impressão de folhas. Então eu tenho aqui, ó, a impressão de folhas é o produto desse trabalho aí. Tá? Então esse produto vai ficar aqui mais à direita. Vamos fazer o seguinte, eu vou escrever as mesmas grandezas ali. I de impressoras, vou colocar aqui o H de horas, D de dias, e aqui sim é o meu produto,
que seriam as folhas sendo impressas. E eu vou colocar aquele meu desenho, aquele meu X, né? Então eu vou ter isso daqui, ó. Vem até aqui, passando pelo meu processo, chegou aqui na última grandeza do processo, eu desço e venho aqui para o meu produto. Vou fazer a mesma coisa desse outro lado, agora com a cor amarela. Aqui, ó. Chegou aqui no final da grandeza dos processos e vou fazer um xizinho. E vou preencher esses dados, tá? Preenchendo os dados lá na leitura, ó. 3 impressoras, então aqui eu coloco 3. Trabalhando 10 horas por dia, durante 4 dias, imprimem 240 mil folhas. Vou para a parte de baixo aqui agora. Quebrando-se uma impressora, então aqui eu tenho 2 impressoras, trabalhando, não sei, né, porque é a pergunta, ó, mas durante 6 dias, produzem, né, tem que ser impressas 480 mil folhas. E aqui vai estar meu X. Olha como é que é mais simples, você não precisa avaliar as setas, se estão para cima ou para baixo, as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vou lá na minha linha branca e vou multiplicar todas as grandezas. Olha aqui, ó. 3 vezes 10 vezes 4 vezes 480 mil vai ser igual a, linha amarela agora, ó, 2 vezes 6, quer dizer, vezes x, né, vezes 6, vezes 240 mil. Foi? E agora eu começo as minhas simplificações, que são muitas. De cara aqui, ó, o 480 mil com o 240 mil. Aqui dá 1 e aqui dá 2. E aqui eu vou ter também, ó, mesma coisa, né? O 3 e o 4, 3 multiplicado por 4 vai dar 12, e aqui 2 multiplicado por 6 vai dar 12. Então eu corto esse 2 e esse 6 com esse 4 e esse 3. O que sobrou aí? Sobrou aqui, ó, o 10 vezes o 2, né, que está aqui em cima, vai ser igual a única coisa que sobrou do lado direito foi o x. Então x é igual a 10 vezes 2, x é igual a 20. Viu como é que foi um pouquinho mais rápido do que a anterior? Aí você vai escolher. Quer fazer da forma clássica? Beleza. Quer fazer da forma maceteada? Beleza. O importante é você não errar regra de 3 composta. Beleza, pessoal? Então, próxima aula, exercícios. Um abraço do professor Reinaldo Emirato.